Graça e paz, Deus te abençoe. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Que bom. Pessoal, nós estamos iniciando nesta semana, amanhã, portanto, às 4 horas da madrugada, nessa segunda-feira, nós estaremos iniciando a nossa quaresma de São Miguel Arcanjo, uma jornada de 40 dias e 40 noites de oração com os mensageiros de Deus. Estamos seguindo o Salmo 90, versículo 11, onde o Senhor Deus fala na boca do salmista: eu enviarei para ajudar vocês, para lhe dar livramento, para conduzir os seus pés na sua batalha, na sua missão. Os anjos. É promessa de Deus. Nós já vimos no contexto bíblico, no Velho Testamento, os episódios na vida das pessoas onde os anjos aparecem ajudando, agindo em favor das almas das pessoas. No Novo Testamento também, aí nas Sagradas Escrituras, e em contextos da tradição da igreja, nos manuscritos, na vida dos santos e santas da igreja, na vida dos místicos, na vida, no dia a dia, pessoas que relatam eventos que sentiram que realmente receberam o livramento de anjos e mensageiros de Deus por conta da situação que vivenciaram e saíram ilesos, vitoriosos. E está aí certamente a ação de Deus, que pode sim usar um ser humano, você e eu, por que não, para intervir e ajudar. Deus pode, na sua onipotência, onisciência, no seu poder, usar os anjos, mensageiros seus, da maneira que lhe for melhor para ele se comunicar e agir conosco. Amém? Mas vamos então entender aqui essas 3 hierarquias dos anjos, para que quando a gente estiver invocando na ladainha dos anjos a partir de amanhã, você saiba o que cada grupo desses anjos, como eles trabalham na nossa vida, qual a missão deles, tá bom? Segundo o critério tradicional, são 9 os coros dos anjos. Eles estão em ordem, ordenados assim: serafins, querubins, tronos, dominações, potestades, virtudes, principados, arcanjos e anjos. Então eles estão dentro de 3 hierarquias. Primeira hierarquia é formada pelos santos anjos, que estão em íntimo contato com Deus, com o Criador. Dedicam-se a amar, adorar e glorificar a Deus num constante e permanente ato de amor, de adoração, em grau bem mais elevado que os outros coros. Estão os serafins, os querubins e tronos. Dentro então da hierarquia, eles trabalham aí com várias formas de agir. Vamos ver então os serafins. O nome serap deriva do hebreu e significa queimar completamente. Segundo o conceito hebraico, o serafim não é apenas um ser que queima, mas que se consome no amor ao sumo bem, que é o Deus Altíssimo, nosso Deus. Nas Sagradas Escrituras, os santos anjos serafins aparecem somente uma única vez em Isaías 6, 1 a 2, no relato da visão que o profeta teve. Ok? Querubins. Segundo grupo de anjos, querubins. São considerados guardas e mensageiros dos mistérios divinos, com a missão especial de transmitir sabedoria. No início da criação foram colocados pelo Criador para guardar o caminho da árvore da vida, está em Gênesis 3:24. Nas Sagradas Escrituras, o nome dos santos anjos querubins é o mais citado, aparecendo cerca de 80 vezes nos livros diversos da Palavra de Deus. São também os querubins os seres misteriosos que Ezequiel descreveu na visão que teve no momento da sua vocação, em Ezequiel 10, 12. Quando Moisés recebeu
as prescrições para a construção da Arca da Aliança, onde o Senhor habitou, o trono divino foi colocado entre dois querubins. Isso aí em Êxodo 25, 8 a 9 e 18 a 19. Essas considerações atestam que os querubins são conhecedores dos mistérios divinos e agem trazendo a nós ao nosso conhecimento através aí então dos relatos bíblicos, agindo aí na vida destes homens. A gente vê então a função e a missão desses anjos que realmente trabalham em favor das almas. Tronos acolhem em si a grandeza do Criador e transmitem aos santos anjos da guarda inferiores. São chamados sedes Dei, sede de Deus, sede de Deus, sede de Deus. Em síntese, os tronos são aqueles santos anjos que apresentam aos coros inferiores o esplendor da divina onipotência. Então veja, entre eles há essa mútua também ajuda e também, né, amados irmãos, é importante ver como que eles atuam, né, transmitindo o poder de um grupo para o outro, para assim trabalharem na hierarquia. Vamos para a segunda hierarquia. São os santos anjos que dirigem os planos da eterna sabedoria. Sim, comunicando aqueles projetos aos anjos da terceira hierarquia que vigiam o comportamento da humanidade. Eles são os responsáveis pelos acontecimentos do universo. Esta hierarquia é formada pelos seguintes coros de anjos: dominações, potestades e virtudes. Vamos ver então como é que Tomás de Aquino trabalhou, ele que montou essa hierarquia, a parte que diz a dominações. Dominações são aqueles da alta nobreza celeste. Para caracterizá-los com ênfase, São Gregório escreveu: algumas fileiras do exército angélico chamam-se dominações porque os restantes lhes são submissos, ou seja, são-lhes obedientes. São enviados por Deus a missões mais relevantes e também são incluídos entre os santos anjos que exercem a função dos mistérios de Deus. Palavras, então, de São Gregório, que também, nos seus escritos, tem muita coisa interessante escrito sobre o mundo angelical. Potestades. É o coro angélico formado pelos santos anjos que transmitem aquilo que deve ser feito, cuidando de modo especial da forma ou maneira como devem ser feitas as coisas realizadas. Também são os condutores da ordem sagrada, pelo fato de transmitirem o poder que receberam de Deus. São espíritos de alta concentração, alcançando um grau elevado de contemplação do Criador. Virtudes. As atribuições dos santos anjos desse coro são semelhantes àquela dos santos anjos do coro das potestades, porque também transmitem aquilo que deve ser feito pelos outros anjos, mas, sobretudo, auxiliam no sentido de que as coisas sejam realizadas de modo perfeito. Assim, eles também têm a missão de remover os obstáculos que querem interferir no plano perfeito do Pai, cumprimento das ordens do Criador. São considerados anjos fortes e viris. Quem sofre de fraquezas físicas e espirituais deve invocar por meio das orações, olha aí a importância da Quaresma, o auxílio e a proteção do santo anjo do coro das virtudes. Então, quando você está com problema de aridez espiritual, problema espiritual, é essa hierarquia das virtudes que temos que invocar. Terceira hierarquia é formada pelos santos anjos que executam as ordens do Altíssimo. Eles estão mais próximos de nós e conhecem a fundo a natureza de cada pessoa que deve a assistir, a fim de poderem
cumprir com exatidão a vontade divina de Deus, insinuando ou avisando conforme o caso. Essa hierarquia formada pelos principados, arcanjos e anjos. Então eles estão mais em relação conosco, mais próximos de nós, os seres humanos. Principados. Os santos anjos desse coro são guias dos mensageiros divinos. Não são enviados à missão modestas. Ao contrário, são enviados a príncipes, reis, províncias, dioceses, de conformidade com o honroso título do seu coro. No livro de Daniel, são também apresentados como protetores do povo, Daniel 10:13. Significa dizer que são aqueles anjos que levam as instruções e os avisos divinos ao conhecimento dos povos que lhes são confiados. Porém, quando esses mesmos povos recusam a aceitar as mensagens do Senhor, olha que gravíssimo que é. Os principados transformam-se em anjos vingadores e derramam as taças da ira divina sobre eles, de forma a reconduzi-los por meio de castigo e de dor, de volta ao Deus de amor e misericórdia que eles abandonaram propositalmente. Então veja, quando Deus encarrega os seus anjos de uma missão, por exemplo, para um governo, para uma realidade, e essas repelem, não aceitam, não querem, então eles têm uma missão de dar um retorno. São responsáveis de derramar a ira de Deus contra aquela nação, aquele povo rebelde. Então, vejam como anjos não são só... Porque o anjo ele não cumpre a vontade dele, ele é submisso à vontade do Altíssimo. Deus concede uma ordem e você, né, ao coro, a hierarquia, aquele coro, eles têm que ir e cumprir, seja para o bem, ou seja, no caso aqui de Daniel 10:13, quando uma população se revolta e não quer a ajuda de Deus. E esses anjos vão executar, então, derramando a ira de Deus sobre aquela nação. Então, temos que pensar o nosso relacionamento realmente com os anjos. Arcanjos. A ordem tradicional dos coros angélicos coloca os arcanjos entre os principados e os anjos. Arcanjo significa os primeiros. Pelas funções que desempenham, acreditamos que eles devem estar colocados no mais alto coro dos santos anjos. Gabriel e Miguel são chamados de arcanjos. Nas páginas das Sagradas Escrituras, vê-se que são conhecedores dos mais profundos mistérios de Deus. Inclusive, foi Gabriel quem anunciou à Virgem Santíssima que ela estava cheia de graça e tinha sido escolhida pelo Criador para ser a mãe de Deus. Por outro lado, também, Rafael é denominado pela Igreja como um arcanjo. A respeito de Rafael, no livro de Tobias, ele mesmo confirma que está diante de Deus. Ele mesmo diz: eu sou Rafael, um dos 7 anjos que estão sempre presentes e têm acesso junto à glória do Senhor. Tobias 12:15. Por último, a missão dos anjos. Os santos anjos recebem as ordens dos coros superiores e as executam. Outro aspecto que não pode ser esquecido é o fato de que os santos anjos, guardada das devidas proporções, estão mais perto da humanidade. O anjo, lembre, cada um de nós temos um anjo de guarda, e por assim dizer, convivendo conosco e prestando um serviço silencioso, mas de valor incomensurável a cada pessoa. O Criador inspirou o escritor sagrado no livro do Êxodo da Bíblia, que diz: eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que tenho preparado para ti. Repita sempre
essa sentença e observe a sua voz, e não lhe seja rebelde, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Olha só, no anjo está o meu nome, porque ele é o mensageiro, ele é o enviado com a missão de Deus para que o anjo cumpra. Então, no anjo está o nome de Deus. Mas se escutares fielmente a sua voz e fizeres o que te disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Êxodo 23, 20 e 22. Então vejam, existe uma questão de reciprocidade aqui. À medida que eu me relaciono com os anjos, eu também vou receber, digamos assim, entre aspas, a paga de Deus. Tá bom, irmãos e irmãs? É isso que a gente quer refletir hoje. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, mas tem mais durante os próximos 40 dias, que iniciaremos amanhã às 4 da manhã, nós vamos conhecendo mais sobre o mundo angelical aqui, ok? Deus abençoe poderosamente. Por favor, se inscreva no nosso canal de orações específicas pelas almas, para que possamos alcançar muitas almas através do combate das orações. Amém? Esse canal, amados irmãos e irmãs, é para alcançar as almas, os que necessitam de oração, tá bom? Então, me ajudem, por favor, se inscrevam aí. Ajude os demais a se inscreverem também, seus familiares, suas visitas, os vizinhos, o seu trabalho. Muito obrigado, Deus abençoe poderosamente os anjos. Escreva o seu pedido, a sua intenção, para que amanhã a gente possa começar para valer a nossa batalha nesses 40 dias da Quaresma de São Miguel Arcanjo. Deus te abençoe, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Graça e paz.